Bem, olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com nossa terceira parte. Roosevelt, Alan e eu novamente. Quero agradecer a todos por estar aí com a gente. Quero agradecer aos meninos novamente, estar aí participando desse projeto da Oficina de Iluminação Cênica, a luz ativa de Apple, o processo de criação de iluminação para o espetáculo teatral. Hoje a gente vai ter o terceiro módulo, né, do Roosevelt Saavedra. Da onde saiu esse Saavedra, Roosevelt? E Saavedra é do meu avô. Meu avô Hum, materno, ele tem descendência espanhola. entendi. Porque nós dois, inclusive, temos o mesmo nome, né? José de Oliveira. Pois é, aí o José de Oliveira, o original mesmo é Roosevelt José de Oliveira. E eu sou José de Oliveira Júnior. Nós somos parentes aí. Bem, mas então é isso, vamos dar prosseguimento. Quero agradecer a todos que nos assistem mais uma vez. Espero que tenham gostado dos nossos modos aí, do nosso projeto, da nossa proposta de discutir a iluminação a partir de um teórico X, mas não só a partir do teórico X, mas dos desdobramentos que acontecem a partir das pesquisas que vão surgindo, né, dos trabalhos. Quero lembrar novamente que esse projeto tem o apoio da Lei Aldir Blanc, né, Secretaria Especial da Cultura, nunca é demais citar, que é um projeto, um recurso que tem nos ajudado muito nesse momento de pandemia, nesse momento complicado que os trabalhadores da arte, né, os trabalhadores da cultura têm enfrentado nesses 2 últimos anos aí, com o advento da pandemia. Da Secult, né, do município de Goiânia, da Prefeitura de Goiânia, quero deixar aqui nossos agradecimentos por esse trabalho, né, esse projeto, ser possível a partir dessa lei. Hoje, nesse terceiro módulo, né, que a gente vai falar sobre o Roosevelt, vai expor o trabalho dele, a dinâmica que a gente imaginou, basicamente igual a dinâmica que foi passada com o trabalho do Alan e o meu, uma exposição e um debate em seguida. Espero que vocês gostem, né? Estamos aqui no nosso terceiro módulo, nosso módulo final. O Roosevelt agora vai apresentar o trabalho dele, que é o projeto de iluminação para o espetáculo Olga, né, do Grupo de Teatro Investigativo. Tem a direção do Bruno, e é isso. Fique à vontade. O Alan quer dizer alguma coisa? Da vez passada eu fui até mal educado, Tranquilo, Gil, passei com tranquilo. Foi não, foi o não. orador e pulei o convidado. Agora eu não vou cair nesse mesmo, nessa mesma parrela. Só agradecer mais uma vez o convite, né? E estou muito feliz de estar participando desse diálogo construtivo, de entender o processo criativo da luz. Tenho certeza aí que você que não assistiu os outros módulos, volte lá e assista. E você que está assistindo vai ter também mais um grande módulo aí com o Roosevelt Saavedra. No mais, muito obrigado. Eu que agradeço você. Agradeço também o Roso mais uma vez. Então é isso, Roso. O espaço está aberto. Fique à vontade. Um abraço. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu acho que é um projeto importantíssimo. É muito legal essa oportunidade que a Aldir Blanc nos deu de estar aqui. E muito obrigado a você pelo convite para fazer parte, de falar um pouco da nossa atuação e se ela é reveladora de algum desdobramento das teorias de Apiá, como que é o que você propõe na sua oficina. E muito obrigado, Alan, aí, que eu acho que a gente aqui está em 3 gerações de iluminador. Eu acho que o João é um pouquinho mais velho que eu, depois vem eu, aí vem Alan, e vem outra galerinha mais jovem por agora, sim. Mas aqui eu acho que a cena está bem representada em termos de tempos, né? Em termos de qualidade também, imagino eu, de talento. Não tão meu, mas mais de vocês. E aí eu vou tentar contribuir um pouco aí com esse espetáculo que eu fiz iluminação para ele e tentar aproximar um pouco das discussões provocadas as ideias provocadas pelo Apiá. Então, a iluminação para a peça Olga, de Miguel Jorge. Miguel Jorge é um dramaturgo mato-grossense, mas que mora em Goiânia, em Goiás, há muito tempo, e já tem altos outros espetáculos já montados a partir da obra dele, né? A partir dos textos dele. E a montagem que eu vou falar de Olga foi a montagem do grupo GTI, Núcleo de Investigação Cênica, que é um grupo também que já está na história há mais de 15 anos, que eu tive a honra de ser chamado
pelo Bruno Peixoto, que é um dos diretores do espetáculo, vou falar mais um pouco mais adiante. Tive a honra de ser chamado para esse projeto. Esse projeto dele é um projeto que assim, eu já entro nele, já tendo conhecido o Bruno, já tinha conhecido o Bruno já há muito tempo, já viajando com o Bruno por muitos espetáculos variados por aí pelo Brasil afora, e o Bruno vai montar esse espetáculo, essa obra do Miguel Jorge, e me chama para conceber a luz. Então, eu só agradeço, né, mais uma vez, o Bruno por ter participação, vocês por ter participado desse projeto deles, vocês vão entender a importância que teve esse projeto na minha vida, o desdobramento, assim, que ele, assim, esse projeto, assim, em termos de iluminação profissional da minha história, eu acho que meio que mudou a minha forma de ver iluminação e trabalhar. Muito oportunizada por esse trabalho dele. Muito obrigado, Bruno. Próximo, Alan, por favor. Então, eu vou fazer um pouco da apresentação minha, eu acho que é importante esse espaço aqui para poder falar de espaços, de instituições e falar de pessoas, né? Acho que a gente se forma enquanto ser humano, enquanto profissional, qualquer profissão que seja, essas coisas, essas entidades, as pessoas são muito importantes em nossa formação, então é importante falar. Então, minha vida começa mesmo em 1997, eu entro como bolsista, eu vou fazer curso de eletrotécnico na Escola Técnica Federal, que hoje é o IFG, o Júnior de Oliveira também vem de lá, né, Júnior? A Constantino também vem lá, então é um espaço de formação de muita gente na área técnica, na área artística de Goiânia, de Goiânia, Goiás, não só na área do teatro, mas da música, das artes plásticas, da dança. Então, assim, hoje eu acho que é menos, mas foi muito importante, teve muita evidência em décadas outras atrás aí na formação da classe artística goiana. Quer falar alguma coisa, João, sobre isso? Não, é assim, só o Franco Pimentel, o Constantino, Letícia Nogueira, Paulo César Medeiros, que é um cenógrafo, não é um iluminador, é um cenógrafo aqui de Goiânia. Todo mundo é da minha geração, né? Madrigal Jean Dulier com o Chechel, com me fugiu o nome dele aqui agora. Tá bom. Toda essa época. Eu só te puxei porque eu sei que faz parte da sua história também e é importante o depoimento. E eu acho que o Rodrigo Horst, né? A gente pode esquecer do Rodrigo Horst, que é o iluminador também, que vem daí, não do curso de eletrotécnica, mas no curso de estrada, se não me engano. Então, no Escuriteira também vem de lá, né? No Escuro, né? Está ativo até hoje aí. E muitos outros artistas também formaram-se lá. Então, então eu venho desse local. Acho que é importante falar disso também, porque, como a gente já falou nos outros módulos aí, dessa formação da prática, né? Então, eu começo muito novo, com 16 anos aí, nesse espaço da Escola Técnica Federal, que é embaixo, a Foz de Baixo aí, no teatro, então, ainda muito novo. E aí eu fico até 99. 99 eu sou convidado para, já conhecendo um pouco da cena, a galera já me conhecendo, eu muito novo ainda, mas já fazendo luz, não assinando nenhuma luz, mas como técnico mesmo do teatro. Em 99 eu sou convidado para trabalhar no Martins Sererê, que é um outro centro cultural, é um centro cultural muito importante aqui de Goiânia, uma outra entidade que é muito importante de se falar, é um espaço que vigora até hoje, é um espaço do Estado, gerido pelo Estado, então no Martins Sererê eu me profissionalizo mesmo no sentido de conhecimento, né? Que por lá passam-se várias companhias, vários festivais, e assim, tanto da classe goiana mesmo, de artística, como brasileira, e até outras internacionais mesmo que já passaram por lá, tantos festivais que aconteciam lá na época e acontecem até hoje. Aí eu fico 7 anos, né, trabalhando e me formando no dia a dia do teatro mesmo, me tornando conhecido e conhecendo grupos, e aí já começo a viajar com grupos também, fazendo a luz. Sempre fiz luz na minha vida, não fiz outra coisa na minha vida, a não ser 6 meses de office boy, quando eu era mais novo um pouquinho. Então, comecei muito cedo. Em 2006, eu tenho um convite muito legal, que é um centro cultural novo, que inaugura em Goiânia, que é o Centro Cultural Goiânia Ouro, que existe até hoje. E no mesmo ano eu sou convidado também para trabalhar enquanto produção técnica no Festival Internacional de Artes Cênicas de Goiânia em Cena, que é um festival também que o Júnior também já coordenou a parte técnica dele. E isso foi muito importante para mim, que eu acho que é o que meio que me colocou no que eu tenho hoje, assim, né? Que hoje eu tenho um curso de produção cênica, eu acho que muito dessa plantinha foi plantada em mim fazendo esse festival. Esse festival faz há muitos anos,
Até a última edição eu ainda fiz a coordenação técnica dele. No início eu fazia ele juntamente com o Rodrigo Rossi, mas depois ficou só eu mesmo. Então é super importante falar desses espaços, falar de onde eu saí e de onde eu, assim, e como que eu chego até aqui hoje. 2015, eu vou dar um salto aí, em 2015 eu resolvo, depois de anos trabalhando, só trabalhando e na prática, viajando pelo Brasil todo aí com os grupos e trabalhando nos festivais e tudo mais, em 2015 eu resolvi estudar, dar uma estudada em termos de institucional mesmo, oficial. Eu me matriculo no curso de produção cênica, no Basileu, França, e no meio do curso de produção cênica, que é um curso de graduação, eu também fiz o curso de cenografia, EAD. Então, nesse curso de produção cênica, eu me toquei da importância de se... de falar, de estudar a minha prática, né? De poder parar um pouco da correria do dia a dia, do acender e apagar refletor, e pensar um pouco a prática enquanto profissão, enquanto agente, produtor de espetáculos, no sentido de produtor, no sentido de fazendo luz, sabendo que luz cênica faz parte do produto cênico, né, do objeto cênico. Então, nesse curso, eu sou provocado também a estudar mais ainda. Termino a graduação, e no último ano de graduação, eu faço, como aluno especial, entro no programa de pós-graduação de performances culturais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e é onde eu estou hoje, estou na fase terminal já do meu mestrado, vou fazer o mestrado nesse programa. E nesse programa eu estudo, vou voltar um pouquinho, do porquê desse espetáculo Olga que eu trago hoje. Porque foi esse espetáculo Olga, em 2013, que me fez me tornar no que eu tenho me tornado hoje, de saber das responsabilidades da iluminação, de perceber a iluminação não só como um fator de clareamento, sabe, a iluminação presa às ideias da cenografia ou presa às ideias do figurino, mas a iluminação enquanto um agente mesmo dentro de um espetáculo, que é um pouco o que a Apia nos traz para a gente, que a gente falou nos módulos anteriores, né? Dessa importância da iluminação cênica enquanto uma motivadora da encenação de um modo em geral. Então, foi no Olga que eu tive esse despertar, e em 2015, 2 anos depois, quando vou fazer o curso, eu penso muito, estudando a produção cênica de forma em geral, eu penso muito na importância que o Olga teve, e a partir desse raciocínio, espetáculos que eu fiz anos anteriores, que eu tento, com um projeto, monto um projeto para falar sobre o Olga no mestrado. E esse projeto ele ganha uma amplitude maior em termos de trazer outros espetáculos para poder falar dessa minha realidade, tanto no Teatro Goiano, enquanto iluminação mesmo do processo criativo desses grupos que aí estão. E o tema, e o título da minha dissertação, provisório, está sendo isso aí, a experiência da luz no Teatro Goiano, 97 a 2022, estudo de caso, Teatro GTI, Núcleo de Investigação Cênica, também trabalhando aqui, Catavento, Cia Circense e Trupicão Cia de Teatro, linguagem e encenação. Então, eu tento estou discutindo linguagem e encenação, o que se entende por encenação, o que se entende por linguagem, isso tudo no viés da luz, o que a luz pode me trazer, o que a luz traz para mim nesse entendimento de se falar em linguagem, se falar em encenação. Pode passar, Alain, por favor. Esse espetáculo, a gente tem a direita, é um espetáculo de 2 diretores, né, do Bruno Peixoto e do S. de Oliveira. Os dois são atores já há muito tempo em Goiânia, atores e diretores há muito tempo em Goiânia, e a atuação é da Valéria Oliveira, que está à esquerda na foto. É um espetáculo que as primeiras impressões dele me causou certo espanto, acho que o Júnior falou um pouquinho mais cedo aí sobre isso, porque era a primeira vez que eu era questionado, era chamado para um projeto, como eu falei um pouco anterior, para um projeto Olga, não apenas para dar aspectos de finalização do espetáculo, tipo ser chamado 3 dias, 4 dias antes, para poder resolver problemas técnicos com a luz. Não, esse espetáculo, o Bruno me convidou, já no intuito, já com essa percepção de um espetáculo teatral sendo construído por vários quesitos, por várias mãos, né, por vários profissionais, e a importância do iluminador, que eu no caso, estar nesse processo desde o início.
Então, foi um processo, ao mesmo tempo, desafiador, que eu fiquei com muito medo, foi um processo muito legal, porque o Bruno ia me provocando, e o Edson, a todo momento. Eu falo muito do Bruno, porque foi o Bruno quem me convidou, primeiramente. E quem eles foram me instigando a pensar esse espetáculo, sabe, a partir do texto do Miguel Jorge, mas com a liberdade de criação, de interferir na encenação, de movimentação, em tempo. É muito grande essa liberdade, sabe? Ao mesmo tempo que era uma liberdade, era uma coisa que o Bruno já tinha um certo direcionamento, e o Edson um direcionamento, e toda a equipe de criação foi muito unida nesse sentido de embarcar na ideia do Bruno, o Bruno nos convenceu muito bem. Então, a gente trabalhou de uma forma muito harmônica, mas, para mim, a priori, nesse momento, desse convite, as primeiras impressões foi de pavor, assim, porque era muita responsabilidade para mim. Eu não queria essa responsabilidade. Eu queria chegar, Bruno, o que você precisa de luz? E eu resolver o problema do Bruno e do Edson, entendeu? Chego lá, resolvo o problema, pego meu cachê, põe no bolso e vou embora, como eu fazia sempre. Aqui não, aqui ele me chamou enquanto profissional mesmo de criação. Você faz parte da equipe de criação, você vai me ajudar a construir esse objeto cênico e vamos lá, e vamos lá. E assim foi. Então, as primeiras impressões que eu tive foi de muito pavor e, ao mesmo tempo, de muita provocação, de muito crescimento. Tanto que ficou marcada na minha vida que, de lá para cá, minha forma de atuação, óbvio que trabalho em outros projetos de uma forma não ideal, assim, de inteira liberdade ou de participação desde o início. Mas esse foi fundamental para entender, eu, enquanto iluminador, a importância que se tem dos profissionais, seja de iluminação, cenografia, maquiagem, profissionais estarem assim, presentes desde o momento da escolha de um texto, desde o momento das primeiras reuniões, para se fazer se chegar num objeto com, eu acho que com um argumento melhor em termos de criação. Pode passar o próximo, ou Alan, por favor. Foi um projeto muito bacana. Esse do direito é o Grande Hotel. Acho que é importante mostrar mais esse espaço em Goiânia, um espaço importante, né, em Goiânia. É bem antigo, o primeiro hotel de Goiânia. Hoje em dia ele é um espaço administrado pela Secretaria de Cultura, mas, se não me engano, ele é do INSS, não me engano ainda, mas é administrado pela Prefeitura de Goiânia, pela Secult Goiânia. É um espaço, foi um espaço de ensaios nosso na época. Os primeiros, foi um processo de 2 meses, meio 3, e o primeiro mês, o espaço de ensaio era todo nessa sala, era todo no Grande Hotel, numa sala bem parecida com a sala que o Alan falou mesmo, uma sala quadrada, né, sem estrutura de teatro, sem nenhuma estrutura de teatro, sem palco, era chão, era piso mesmo. Mas foi nesse espaço que conseguimos, que é um problema que temos até hoje em Goiânia, né, que é o espaço para ensaio. Não sei se é um problema de Goiânia pontual, mas Goiânia é histórico isso, a gente não tem local de ensaio, de aprimoramento do espetáculo, assim. Isso é tudo feito da estreia para frente, né? Com os espetáculos acontecendo, que a gente vai experimentando e corrigindo, acrescentando ou tirando coisas do espetáculo. O Bruno o Bruno também nessa época estava no programa, que é o programa que eu estou hoje, de performances culturais. Então, ele já tinha essa ideia do trabalho em conjunto, da equipe, da importância de estar todo mundo reunido em detrimento do espetáculo. Então, foram encontros, assim, foram contribuições muito legais, que cada um ia dando. O Vitor Pimenta no som, aí eu não vou lembrar o nome de todos, mas, enfim, era muito importante, porque era tão coeso, esse espetáculo foi tão coeso, a montagem, que tem alguns off no espetáculo, é um solo, né, e tem alguns offs que saem do som, e quem gravou foi eu, foi a Marcia, foi o Vitor. Então, tipo assim, tem falas no espetáculo que são nossas, da equipe técnica. Então, foi o trabalho, assim, essa etapa do trabalho, mas o marcante disso tudo é esse trabalho em conjunto nesse local, que depois a gente vai para um outro local, que é um espaço de dança, com uma estrutura melhorzinha, para dar finalização do espetáculo. Mas o grosso mesmo foi construído no Grande Hotel. Você pode passar, Alan, por favor? Elementos motivadores. Esse espetáculo aí, como a gente está falando de criação, assim, assim, sobre o meu processo criativo, acho que é importante falar um pouco da minha formação, um pouco dos locais que passamos, um pouco da forma que a equipe trabalhava. E na parte artística mesmo, o texto assim, que a gente... Olga é um espetáculo que Olga contando o relato de sua irmã, que é uma mulher amarga, uma mulher que tem inveja dela, que foi feita fora do casamento. Então, tipo assim, a mãe dava muito mais atenção para a Olga, uma filha
feita fora do casamento, do que para a Ives, a filha mesmo, dentro do matrimônio em si. Então, assim, o espetáculo ele começa com isso, começa com a Olga falando, contando a história de Ives, então é Ives sendo representado o tempo inteiro. Então, começa no casulo, então a ideia que o Bruno nos trouxe é do casulo, né? Que representa a mulher amarga, triste, fechada, invejosa, sofrida, essa mulher que não se liberta. E no final, assim, o final, não vou dar o spoiler aqui, não vai ter o espetáculo, acho mais mesmo. O final, é, se você entende que é Olga contando a história, né? Que não é a Ives em si ali, é a Olga contando a história, a Olga representando a Ives. Então, no final, se aparece a Olga, a gente vai ver nas fotos mais à frente aí. No final, a Ives, a personagem ali representada, se transforma em Olga. E aí a ideia foi a ideia da borboleta, essa mulher livre, poderosa, exuberante, que Olga transparece ser no final do espetáculo, assim. Então, o elemento motivador para essa luz parte daí. Então, vocês vão ver que a Ives, o figurino dela é cinza, é uma coisa, um cabelo todo certinho, é uma mulher presa. Assim, a ideia era da Ives, essa mulher, a mulher recatada do lar, né? Essa mulher presa, essa mulher dentro de caixinhas. E para a Olga já é uma mulher liberta, mulher querida, mulher sem medo, exuberante, enfim. Então, de onde a gente partiu foi daí, de contar essa história, lógico que é um texto imenso do Miguel Jorge, que conta a história dessa personagem, mas assim, a gente partiu desse motivador. O Bruno trouxe esse motivador para a gente, e a partir daí toda a equipe se debruçou em cima disso e foi fazendo as suas pesquisas, suas contribuições para o espetáculo. Pode passar, Alan, por favor? Tem muita coisa na frente que eu vou tentar ler. Foi 2 meses e meio de ensaio, né, que está aí, de montagem, mais ou menos. Encontros eram 3 vezes por semana num grande hotel. Lógico que nem sempre eu estava presente, né, por conta de outras ocupações minhas. Esses encontros, já falei aí, a gente trazia as impressões do ensaio interior e dos ensaios que tínhamos em casa, e discutindo ali, ia criando. E o que não movimenta para cá? Porque aí a luz, assim, feita assim, dá essa ideia aqui, essas contribuições que a gente ia se tratando nesses encontros. Ensaios pontuais, a gente não era um ensaio completo, era um ensaio de cenas, e aí a gente ia conversando, até as cenas que iam ser ensaiadas era definido entre nós ali, para poder nos deixar mais tranquilos, para poder criarmos coisas, assim. A construção dos rádios, som e luz do palco, baseado nas ideias construídas, isso, para a encenação. A relação foi de muita harmonia, como eu já falei, de muita solidariedade entre todos os integrantes de construção do projeto, mas que foi super importante. Esse projeto foi desafiador não só para mim, mas para muita gente, que é uma forma nova de se pensar teatro assim, em Goiânia, assim, para a galera que estava reunida ali. E sem harmonia, sem solidariedade, respeito às áreas, às profissionais, acho que a gente não teria conseguido. Então, foi uma relação muito bacana, foi muito harmônico, assim, foi muito gostoso. Acho que o Bruno e Marci, que é a produtora, acho que, e o Edson, eles geriram muito bem essa equipe. Então, foi muito legal. Próximo, Alan, por favor. Aí, lógico, né? Tem os desafios de criação, os complicadores, acertos, erros, e aí eu nem gosto muito de falar de acerto e erro, mas é processo, né? Entender a implicação que traz, isso é importante, eu não falei ainda, que traz 2 diretores em um espetáculo. A desestabilização da criação e a construção da encenação. Por quê? Porque aqueles doidos, eles dividiram o espetáculo em cenas, e um pegou cena ímpar e o outro pegou cena par, simples assim. E cada um, eu estou suando aqui, está muito quente, reparem não. E cada um trazia suas impressões da cena. Óbvio que não tinha uma separação total de uma cena para outra. Lógico que tinha uma ligação, mas eram 2 cabeças pensantes, né? Trabalhar com um diretor já é complicado às vezes, imagina com 2. Foi um desafio grande, mas muito interessante. É uma coisa muito... Quem conhece o Bruno e o Ed sabe que eles são totalmente diferentes, né? São, assim, por mais de trabalhar muitos anos juntos, eles são totalmente diferentes na forma de lidar, de conversar, de você chegar, de trocar ideia. É muito diferente. Foi muito desafiador, mas foi muito legal. Foi muito bacana, assim. Mas, ao mesmo tempo, de muita insegurança no início. Mas depois a gente foi conseguindo amarrar as coisas. Muitas nuances criadas, né? Isso é normal no teatro. Quem faz teatro aí sabe, o Júnior, o Alan. Ainda mais nessa situação que você vai para uma sala de um jeito, você chega no palco italiano. A gente estreou no CCUFG, não foi um semi-arena que a gente montou.
é um espaço multiuso, então dá para montar. A gente tentou o semi-arena, mas logo a gente entendeu que o semi-arena não funcionava, e tempos depois isso virou só palco italiano mesmo. A gente foi corrigindo durante as apresentações que a gente teve. A gente fez muita apresentação com o Olga, então a gente foi mudando muitas coisas assim, ao longo do tempo. Essa criação sem ter uma sala minimamente com equipamento, estrutura, isso é uma realidade nossa. Então, assim, você cria na cabeça, você cria um mapa, você desenha, você pensa tudo, graças à experiência que você tem, que é acumulada. É o que chega no palco, hora de fazer, muitas coisas dão, assim, até passam do que a gente pensou, mas muitas coisas também podem dar errada e a gente vai mudando com o tempo. Isso não é problema. Acerto na escolha das atmosferas, isso eu acho que foi legal. Eu acho que essa ideia do casulo para chegar na borboleta, então a gente passa todas as atmosferas, a gente fala de atmosfera, a gente fala da ambientação. Vamos pensar assim, a gente falou que um pouco mais atrás assim, da ambientação, vamos pensar na atmosfera, vamos pensar na luz passiva, saca? Nessa ideia geral da visualidade, do que começa, do que termina, sabe? Acho que foi muito acertado essa atmosfera que foi criando a partir do momento que essa ISO vai se desvelando em algo. Então, acho que isso foi uma coisa bem bacana que a gente conseguiu fazer. Com figurino, com uma projeção do Paulinho, que eu não falei até agora, tem projeção nesse espetáculo, é importante falar sobre isso, que é essa luta de iluminar sem tirar a nitidez, sem tirar a visão da projeção, que a gente pode falar sobre isso um pouco mais depois, sobre a experiência de vocês também, meninos, que foi também um fator complicador, mas conversado e acertado, dá para casar super bem. Paulinho, pessoa ótima, Paulinho, pessoa. Boa escolha de ângulos, eu acho que a gente acertou bem os ângulos assim, dos refletores, ficou bem legal, principalmente nessa questão da projeção, para não interferir. Muitas das vezes, ao invés de colocar a luz de frente, a gente colocava um meia-pino e recortava, então foi muito legal, assim, bem bacana. Nas fotos a gente já vai poder ter uma noção melhor sobre isso. Pode passar, Alan, por favor. Essa foi a relação de materiais, eu acho que é importante a gente ter isso, porque demonstra assim, o quanto a gente muda, né? Quanto as coisas vão mudando a partir do tempo. Você pega o espetáculo de 2013, você vai ver o rider dele assim, e fala, que engraçado, o que eu estava usando, Então foram 24 Fresnéis, 2 lâmpadas Parfoco 2, e essa é as Parfoco 2, aí a 64, não sabe a dificuldade que você tem de encontrar isso no mercado hoje, eu acho que nem estão fazendo mais, mas tem se resolvido muito com a Source, né? Essa questão histórica também é bacana, a gente ler Heider para poder pensar um pouco sobre isso. As duas Par 64 Foco 5, 7 PC, 10 Pimbim, que é uma coisa que a gente usa pouco também no teatro hoje em dia, assim, a gente vê pouco. Os 2 ACL, 8 elipsoidal, um estrobo, uma máquina de fumaça e uma mesa digital. Eu não lembro nem qual marca que era, a mesa digital do CCUFG. Eu acho que tem a que tem lá até hoje, eu não sei a marca. Mas foi isso a relação de materiais. Pode passar, por favor. Relato sobre a montagem, equipe de trabalho, como eu falei, foi ótima relação, acho que é importante, acho que é uma questão que fiz com o Alan ontem, sobre como ele lidar com as sombras, como ele lidar com a falta de luz, muitas das vezes no espetáculo, com o figurinista que quer que seu figurino seja visto, com o maquiador que quer que sua maquiagem seja vista. Então, a importância de ter gente gerindo a gente, entendeu? Ter uma direção gerindo essa ideia do espetáculo, ter uma produção atenta às necessidades de cada área artística ali envolvida. Então, foi ótima relação com a equipe, desde o espetáculo como a contrapartida pelo festival. Sim, a Aldeia Diabo Velho. E é importante falar sobre isso, porque esse espetáculo estreia com dinheiro da lei de incentivo do município, mas estreia também com um subsídio do Festival de Aldeia Diabo Velho, que hoje em dia não existe mais com esse nome, mas é uma aldeia do Sesc, Goiás. Então, a gente teve ainda um aporte muito bom da produção do Sesc. Então, isso também é importante ser destacado nesse projeto. Quem sabe que a realidade geralmente não é essa, né? A gente não tem esse aporte. O que eu falo do aporte? É que não é grana, não foi muita grana, mas a gente teve o refletor que a gente pediu, a gente teve a máquina de fumaça que a gente pediu, a gente teve o espaço que a gente pediu, porque o festival bancou a parte técnica toda. As mãos de obra que a gente, carregador, tudo que a gente pediu, o festival nos bancou. E não é uma realidade. Então, por isso que é importante destacar essa ajuda que tivemos, né, dessa instituição, Sesc Goiás, muito importante. Montagem feita
um dia com todo o aparato do festival e de forma muito tranquila, e tudo saindo dentro do prazo pensado e para o ensaio geral. Para a estreia foi até meio estranho, porque a gente conseguiu cumprir horário, não foi aquela loucura. Eu acho que muito pela organização da equipe, né, da coesão e de todo mundo estar muito concentrado, eu acho que nos faltou de tempo para ter um espaço para ensaiar no espaço correto que eu digo no espaço de estreia, sobrou em termos de ajuda e solidariedade, de direção do Bruno, do Et e da produção da Marcinha. Então, a gente conseguiu não atrasar a estreia, a gente conseguiu passar o ensaio à tarde, estrear, acho que às 19 horas, 20 horas, foi tranquilo, assim, a montagem. Próximo, Alan, por favor. Como eu falei, eu acho importante falar sobre execução e criação, é importante falar sobre a verba, foi um espetáculo de 2013, feito com uma verba curtinha, mas o que nos desonerou, como nos desonerou de parte técnica, de refletor, de mão de obra e tudo mais, foi um espetáculo feito para a época, com pouca grana, não é um espetáculo grandioso também, mas foi um espetáculo que conseguimos fazer de forma digna. Não por esse valor que está aí, mas pela estrutura, pela produção que conseguimos ter do SESC na parte técnica, na estreia. Próximo, Alan, por favor. E aí a gente vai começar a ver algumas fotos, e aí é importante a gente trazer... Espera só um pouquinho. É importante a gente trazer essa discussão, porque a discussão do AP que a gente está fazendo aqui até hoje, estamos aqui no terceiro dia falando sobre, passa muito pelo que a gente trabalha. A gente já conversou sobre isso, que a gente faz isso no nosso dia a dia desde muito tempo, na prática do teatro, sem se aperceber. Então, aqui nessas fotos, a gente vê lá de esquerda a Ives, que é aqui na iluminação, por algum motivo aí a roupa dela não dá para ver muito bem, essa parte de cima é preta e o resto do vestido ele é cinza. A gente vê aqui um cabelo de uma forma, né, que é uma forma mais certinha. No meio a gente já vê Olga, né, que é essa mais exuberante, no vermelho. Essa foto do meio ela está em cima de uns caixotes, né, que nesses caixotes a gente vai ver em outra foto que é projetado algumas imagens pelo Paulinho Pessoa. Na direita a gente vê a atuação, né, que é uma foto da Liza Vasconcelos, importante falar. A gente vê uma captura muito legal da Liza, né, sensibilidade da fotógrafa, né. A gente pega um refletor, esse refletor dando meio que iluminada no rosto da atriz, e esse refletor não está iluminando o rosto dela, ele tá atrás. Então, isso é uma captação muito massa da Liza, que conseguiu achar esse rosto e esse refletor iluminando aí. Então, essa discussão da ativa e da passiva, e das possibilidades que a APA nos traz, a gente falou até hoje, de possibilidades, a gente aplica no dia a dia, a gente tem aplicado no dia a dia. É muito importante a gente voltar e estudar personalidades como essa, entender a importância que eles têm, né? A gente estava conversando no modo anterior aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente, né? A gente não descobriu isso, como é que isso chegou na gente? Parece que é uma coisa do inconsciente coletivo mesmo que o Bruno falou, que já está em nós, né? Essa possibilidade, ela foi aventada há anos atrás e ela chegou em mim, pelo menos, posso falar por mim, sem eu nunca ter estudado ele, né? Ouvi falar sobre APA dos tempos atrás. Então, é super importante. Então, a importância desses encenadores, dessa galera toda que a gente falou aí até hoje, Apia, Craig, Svoboda, a importância deles assim, é incrível, é muito importante para nos formar enquanto profissionais, né? E quando você volta para estudar esses caras, você pensa, caramba, que legal mesmo. Pode passar o próximo, Alan, por favor. E aí a gente tem um apanhado de fotos, é um slide que eu mostro que é importante muito mostrar a questão da projeção, né? Apesar de estar a projeção nos caixotes e tudo mais, mapeada pelo Paulinho, a atriz está com luz, a atriz está sendo vista, a atriz está sendo, sabe, ela está, as intenções propostas pela equipe, pelo Bruno, pelo Edson, está na cena sem prejudicar a projeção. É importante do trabalho em grupo, está demonstrado nessas fotos aí. Pode passar o próximo, Alan, por favor. Aqui a gente tem no meio, em cima, essa luz mais geral, né, que era no início do espetáculo. Então, o espetáculo começa com essa coisa, mas eu coloquei corretivo na geral branca aí, então é um tom meio frio,
que é dessa personagem mais amarga, mais fechada, e com o caminhar do espetáculo, essa luz ela vai tomando cores mais quentes, foi a ideia que a gente criou, né? Não é uma regra, mas foi a ideia que nós construímos. Então, eu acho que nesse sentido de atmosfera que eu falo, é que a gente acertou. Pode passar, Alan, por favor? É um pouco por aí. Essa ficha técnica, eu acho que é importante de eu falar antes de finalizar. Eu acho que a atuação da Valéria Oliveira, a direção do Bruno Peixoto e do Edson de Oliveira, a dramaturgia do Miguel Jorge, como eu já disse, a iluminação é minha, Museu Saavedra, o figurino é do Cláudio Livas, trilha sonora do Vitor Pimenta, cenografia Pedro Lippe, criação do oratório cenográfico Divino Moreira, maquiagem e cabelo Gleick Lino, preparação vocal Cris Lopes, grande Cris Lopes, design gráfico e vídeos Paulinho Pessoa, produção Marci Dornella, administração do projeto Marcelo Carneiro. Então, gente, vamos passar o próximo, por favor. Então, eu finalizo, muito obrigado, né? Muito obrigado pelo convite aí. Eu finalizo falando que a importância da gente estudar esses autores, como eu falei no modo anterior, para mim, essa liberdade, as possibilidades que eles nos dão, as provocações que eles nos passam, e que a gente é capaz, a partir dessa provocação, de buscar novas formas de se trabalhar, novas formas de se apresentar o nosso trabalho. E muito importante dentro disso tudo é o entendimento de que o teatro, me parece que o teatro tende para uma coisa de não separação, ator, o mais importante é ator, o mais importante é o cenário, o mais importante é a visualidade. Eu acho que, para mim, a discussão não está um pouco mais por aí. A discussão está em pensar esse processo todo e esse projeto todo feito a muitas mãos, lógico que com uma direção, lógico que com um argumento, lógico que aonde com objetivos e etapas a serem cumpridas com muita disciplina. Não tem nada, não é nada, não estou falando que as coisas são soltas, que elas caem, que a criatividade vem do nada, não. É estudo, tanto que a gente está aqui com pesquisadores, né? Eu estou tentando terminar meu mestrado, a Alan já está no doutorado, o Júnior deu uma trancada, mas ele vai voltar, eu tenho certeza. Somos pessoas que somos da prática. Isso aqui não tem o que negar, né? A gente nasceu na prática, a gente está na prática, mas a gente deu não um passinho atrás, um passinho para o lado para poder estudar a nossa prática. Então, tipo assim, tudo que a gente propõe, que a gente está falando aqui, e que a APA, por exemplo, propôs, é muito embasado em pesquisa, é muito embasado em estudo, é muito embasado no dia a dia. Porque quando a gente fala no dia a dia de prática, parece que não tem pesquisa, né? A gente quer ficar separando teoria e prática como se fossem coisas totalmente distintas, e a gente sabe que não é. Então é isso, eu acho que a minha contribuição aqui hoje é um pouco por aí que eu tinha para falar sobre o processo de Olga é esse. E aí é isso, muito obrigado e estamos abertos aí para questionamentos. É isso. Muito obrigado. Uhum. É isso aí, valeu. Muito bom, muito bom. Eu assisti o vídeo, né, que está carregado lá no YouTube do espetáculo. Eu achei um trabalho bem feito, bem acabado, né? É perceptível mesmo a preocupação, que é uma preocupação com o ambiente, vou falar emotivo, né? Sentimental, né? Da personagem ao longo, no desenrolar da peça, né? Que você vem de uma luz mais fria, uma luz mais... e ela vai se transformando. Tem os elementos, né, de transformação da personagem, que são as luzes mais fechadas, os recortes, né, e até o momento que ela desaflora, né? Ela vai pum, faz um boom assim e se transforma em borboleta, né? Sim. Ela sai do casulo. Eu achei interessante também no trabalho que o cenário é disponível, né? A execução do trabalho ao trabalho da atriz, né? Foi uma direção inteligente, né? Que fez com que a cenografia fosse um elemento à disposição dessa questão dramática no transcorrer da peça, né? Se a gente voltar lá no tal dos tempos rítmicos, né, do nosso teórico aí, que ele dizia que
os espaços rítmicos eles estão de forma construída arquiteturalmente à disposição do ator explorá-lo, né? Explorá-lo de forma a ser bem ativa, né? Ativa no quesito assim, de ser bem disponível a cenografia que é disponível a ser vivenciada pelo ator, né? A ser modificada, experimentada e reordenada, principalmente quando ela monta um palco, né? E sobe lá com a projeção, né? Ela se eleva na estrutura, no sentimento, se eleva como personagem, né? Se transporta para outro lugar com o personagem, né? Eu achei um trabalho bem executado, achei mesmo assim. Você falou assim, você botou o branco com essas questões frias, que você botou um corretivo, né? Porque todo mundo fala, o 61, tem um 61 e tal. Você botou esse corretivo e é reflexo do modus operandi da construção do espetáculo, né? É reflexo do seu entendimento a partir da sua dificuldade, né? Que você disse que a sua dificuldade, o susto que eu falo, a dificuldade é o susto de se mergulhar num processo que você não tinha mergulhado antes, mas capacidade você tinha, né? A competência você tinha, mas você foi provocado, né? Provocado nessa ideia de despertar em você o interesse e o resultado foi esse. O resultado foi esse. Isso, aquilo que a gente estava falando nos outros módulos, assim, a gente está preparado, mesmo não tendo conhecimento disso, né? Porque, no caso que eu digo, assim, nesse momento que você se deparou com essa realidade, né? Com a possibilidade de fazer esse trabalho. Né? Estou dizendo que uma pessoa que se mergulha na profissão com 2, 3 anos, 5 anos, vai conseguir fazer isso. Mas você, que já tinha mais de 10 anos, 15 anos de profissão, mesmo que ela tenha se envolvido mais na questão da prática, que a gente veio da prática, né? Quando a gente mergulha, a gente tem sensibilidade para isso, né? A gente tem conhecimento para isso, né? Conhecimento. E aí eu vou trazer essa questão de que quando você trabalha as temperaturas de corpo para sinalizar o estado emocional da personagem, é todo um estudo que a gente pode pensar assim, pô, como é que você faz? Você faz isso porque tem teóricos que veio falando sobre isso, né? Tem gente que veio falando tanto da física da luz como da luz inexistente, da luz à luz inexistente, do Ismael Pedrosa, né, que vai trabalhar sobre a coloração na luz, da forma fisiológica, né, nas questões físicas, como outros, né, como Kandinsky, como outros que vão falar sobre essa percepção sensorial, né? E aí é o frio, é o quente, é a temperatura lá nos seus 3.600, 3.400 Kelvin, que vai remeter a uma luz de caverna, né? Tem gente que fala que a gente tem conforto, tem teórico que fala que a gente tem conforto nesse ambiente, porque é a luz do fogo, né? Que nos aquece e que nos traz essa sensação de bem-estar, né? E é claro, assim, a gente percebe, e você sinalizando, fica claro que foi uma intenção, né? Sim, com certeza. Tem umas cenas que eu acho belíssimas, de uma hora que ela está olhando para um refletor azul, que você fala, realmente foi bem posicionado mesmo. Sim, em lateral para o público. Sim, é um corredor, né? Parece. Sim. É uma cena belíssima. Sim. Então, é isso. Eu acho que a gente está indo nesse caminho que a gente escolheu, que é estudar e aplicar. Estudar e aplicar, pesquisar, elaborar. Bem, senão eu falo demais, vou passar para o Alan aí, bola para frente aí. Pega aí, Alan, vamos ver. São falas maravilhosas e, principalmente, eu acho que experimentações e práticas que a gente deve valorizar bastante. E isso faz com que isso valorize uma história e um pensamento aqui na cidade de Goiânia, né? E aí, para começar, uma coisa que me instiga muito a pensar esse processo do Roosevelt é como que, a partir desse diálogo dual, né, dos diretores e também dessa dualidade das personagens, se deu, embora você já tenha falado um pouco, mas quero que você, né, possa deixar mais claro,
essa questão de entender a importância da pesquisa no seu ato de iluminação, ali na prática, porque, por mais que não pareça, né, assim, que as pessoas acham que não pareça, mas é um processo que tem muito essa questão dessa luz ativa, passiva, sim, e também que vem dessa questão da coloração, né? E que constrói espaços, que constrói dimensões, aí já pegando um pouco da linguagem da luz, da Sibeli Foz já, que cria uma linguagem, né? Como é que foi isso para você? A priori, assim, que o espetáculo se dá ali naquele... Tem uma foto aí para trás que dá para ver. Vai voltando um pouquinho lá, por favor. Aquela foto que tem o plano geral. Pode ir voltando, volta. Aí, em cima, bem no meio. O espetáculo se dá nesse espaço. Então, ela entra em cena aí e daí vai até o final. Então, tipo, nesse espaço, isso que é incrível. Nesse espaço, você tem que lidar... Isso é que é o lance da iluminação, né? Que a gente tem que se virar nos 30, que é muito legal nesse sentido. Porque nesse espaço aí, a gente tem que dar conta de mudança de tempo, mudança de sentimento, de ideias, de sentimentos mesmo da atriz em cena, a intencionalidade de dialogar com a projeção, que não entra só no final, entra em outro momento da peça, movimentação, se com essa movimentação essa luz vai ser capaz de pegar ela ou não, com esse figurino aqui ela abre, mas se ela abre vai ficar fora da luz, não, assim, nesse espaço todo a gente tem que resolver essas questões todas, e essas questões todas só são resolvidas, com muito entendimento do que você tem em mãos para trabalhar, e eu estou falando, assim, eu acho que é impossível você pensar muito em luz, em fazer a luz dessa forma que a gente faz aqui em Goiás, sem entendimento técnico, né? Sem saber as funções de cada refletor, se abre ou não abre, se isso aqui serve para fazer ser feito ou não. Assim, é muito importante o conhecimento técnico, é muito importante a pesquisa das intencionalidades, né? Do que você quer para a cena. É muito importante você entender a atriz que está em cena, as possibilidades dela. E aí é muito importante você saber que atriz é essa. Mariana Oliveira é uma atriz jovem, né? Cheia de vigor, mas você pode trabalhar com outros atores que você tem que entender a questão de mobilidade dele, enfim. Então, é todo esse entendimento, isso tudo ligado à equipe de criação, óbvio, e ligado à direção, né? Então, tipo assim, é nesse lugar que a gente se encontra, que a gente está, e a gente tem que dar conta de criar uma visualidade que comunique com isso tudo, né? E que arque e que dê conta dos questionamentos que todas essas áreas, que todos esses quesitos importantes para a cena tem que dar. Então, a grandeza, eu acho que do trabalho de iluminação em espetáculo tipo esse, ou em espetáculo de forma geral, teatral, é a gente entender o tanto de coisa que a gente está atravessando, né? Está atravessando e sendo atravessado. E a gente tem que dar conta de resposta para isso tudo, assim. A gente tem que achar formas de chegar no denominador comum, ou de próximo, pelo menos, das intenções, principalmente do diretor, passando por isso tudo. Então, foi um trabalho assim, como um primeiro, de muito desafio, de muita preocupação, de muito até medo de forma inicial, mas muito prazeroso no sentido de crescimento, se virar nos 30, entender o palco que tem, entender os equipamentos que tem, entender que esse espetáculo ele é feito não para estreia somente, ele é feito para durar, entender a realidade do nosso estado, entender a realidade do grupo, a forma que esse grupo é subsidiado. Então, passa por isso tudo, porque não adianta você querer criar um mapa também, um mapa de luz também, fora da realidade totalmente do grupo e da cidade e da onde a gente reside. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Sim, sim, e que é interessante. Quer falar, Júnior? Pode falar. Não, pode ir. O que é interessante é que nessa imagem aí nos coloca numa percepção que eu acho que vem lá de Appice Craig, que é essa, por mais que não seja arquitetônico no sentido de grandes escadarias, mas acaba que esse cenário vai se formando escadas para que ela possa subir, né? E dentro dessas escadas que ela possa subir tem projeções, né? Então, como a luz, ela não pode ficar nessa incidência apenas dessa luz, vamos pegar geral passiva, né? Porque senão você não consegue direcionar e construir outros espaços e tempos, né? E isso é interessante, porque parece que ela começa nesse estado aberto e parece que vai fechando, né?
e vai trazendo esses outros espaços que tanto são internos, quanto externos. Sim, sim. E é muito engraçado que você vê na foto aí, porque assim, a segunda foto é o mesmo palco, é só o lance do cenário, que o João disse, que ela montou e o espaço se torna aquele ali, ó. Um espaço montado pela projeção, pelos caixotes e pela luz. E com esse direcionamento dessa luz ativa ajuda a direcionar e também a construir esse tempo espacial também. É, como eu estou te falando, esse espaço todo de cima, ele está aí na foto de baixo, só que ele não está sendo visto, ele não está sendo evidenciado. Assim, a evidência, a sugestão está sendo dada pela projeção, por esses caixotes reunidos e pela luz apenas, entendeu? Apenas que eu falo assim, né? Então, assim, esse outro espaço todo que está aí, físico que está aí, ele está presente, mas a evidência, essa luz ativa, né, podemos falar assim, ela está nesse momento aí. E é disso que eu estava falando, é de você ser atravessado e atravessar outros quesitos que não só a luz, que não só a sombra, para poder resolver problemas e provocações trazidas pela direção e pela equipe de criação. Quer falar, Júnior? Vou continuar aqui. Eu estou cheio de debate aqui. Não, pode ir aí. Eu estou aqui pensando no negócio para sugerir, mas pode seguir aí. Beleza. Se tiver mais... E aí já passo para o Júnior também, depois que o Lúcio colocar esse lugar, porque eu acho que aí tem 3 questões importantes. Primeiro, entender o grupo enquanto um grupo de pesquisa, né? E eu quero que você fale um pouco mais disso, porque isso é diferencial de um grupo já comercial que já tem que montar um espetáculo hoje e apresentar amanhã, né? Como é que é isso para o iluminador? Segundo, entender um processo de criação dual, né? Que é de 2 diretores com uma personagem que é dual, dentro de um processo que não é figurativo, realista, né? E naturalista, mas simbólico e principalmente expressionista, né? Que é como o Júnior falou, dentro dessa paleta de cores aí, desse movimento do frio para o quente, aí, como trazer esses estados de ânimos para a personagem, né? E o terceiro, como produtor, iluminador que você é hoje, como que você enxerga a importância de se pensar um investimento maior dentro dessas leis de incentivos para que se hajam mais pesquisas que valorizem trabalhos no seu total, e assim também da questão da luz, já que isso gerou uma pesquisa de iluminação também. Você faz bastante pergunta uma vez só, penso que eu vou lembrar, né? Eu não respondi a tua pergunta anterior da dualidade. Isso é muito interessante, Alan, porque ao mesmo tempo que nesse espetáculo tem cenas, muito da cena, a gente não sabe se é a realidade mesmo dela ou se é loucura da cabeça da Ives pela inveja, pela amargura, assim, a visão dela sobre determinadas atitudes, muitas das vezes a gente não entende se o texto mesmo não deixa claro isso, se é um devaneio dela, se é uma obsessão, ou se é a realidade mesmo, se acontece mesmo. Então, isso é muito mais interessante ainda, mas o bom disso é que te dá liberdade também para trabalhar nesse limiar. Porque uma coisa é a percepção do Écio de determinada coisa, de determinada ação e movimento que a atriz deveria ter, e outra coisa é o que o Bruno percebia. Então, por mais que seja assim um perigo essa dualidade, trabalhar nessa dualidade, é muito gostoso, porque é provocativo e te dá liberdade de você arriscar. E não é ter medo de arriscar, né? E a gente não está arriscando nada, é o que o Júnior falou. Por mais que eu chegasse nesse momento da minha vida sem ter esse tipo de experiência, eu não chego cru, né? Eu não chego com 2 anos de luz, eu chego com, eu acho que uns 13 anos já de profissão aí. Então, por mais que isso seja desafiador, assim, é muito legal. E essa questão do financiamento, vou falar da questão da produção, assim, é claro, né? A gente deveria ter, tipo, eu acho que o trabalho poderia se tornar muito mais rico, a primeira probabilidade é maior, se a gente tem um financiamento melhor. Se a gente consegue ensaiar com figurino, se a gente consegue ensaiar com a projeção do Paulinho, se a gente consegue ensaiar no espaço mais ou menos ideal, que seria o espaço de estreia que a gente imaginou. Então, assim, mas eu acho que de lá para cá os editais melhoraram em termos de valor, né? Tem melhorado, mas tem que melhorar muito mais.
A gente sabe a dificuldade e o valor, assim, e o tão caro que é se produzir um espetáculo. E olha que esse espetáculo é um espetáculo de pequeno porte, que não tem um grande cenário, não tem uma grande iluminação, não tem uma grande projeção, não tem um grande figurino, não tem elenco, né? É só um em cena. Então, tipo assim, eu acho que é, o, o, o subsidiar projetos como esse de pesquisa é super importante, porque é nesses projetos que a gente descobre coisas, que a gente investiga, que a gente busca novas formas de se fazer, e é aí que vai crescendo, imagino eu, porque não é a gente pegar e fazer uma coisa que já deu certo, tá, vamos cumprir, porque isso aqui, vamos pegar o pacotão, cumpriu, foi. Não, é triste, é azul, é feliz, bota um âmbar. Não, não é isso. Pode ser, mas não necessariamente tem que ser isso. Então, quando você fala pesquisa, quando você está falando pesquisa, eu imagino eu, foi o que pelo que eu passei, por ser provocado, por o que você acha dessa cena ser assim, o que você pensou dessa cena, você lendo aí, como é que você imaginou? Esse tipo de debate, assim, tá, mas então vai pesquisar tal coisa, então vai ver tal coisa, então isso, essas provocações o Bruno ia fazendo comigo, e isso é muito importante. Então, trabalhos como esse de pesquisa, que não tem um objetivo final da grana, entendeu? Tipo, não, vou fazer isso, lógico, somos profissionais, todo mundo trabalha aqui para se sustentar, mas não é um espetáculo montado com viés final de arrecadar de ter um grande público, de se bancar enquanto com a plateia, porque sabemos que o tipo de espetáculo tipo esse não tem esse viés, não tem essa característica e não tem essa aceitação popular que outro tipo de espetáculo possa ter. O Falei tudo? espetáculo... Pode concluir, desculpe. Não, eu terminei, eu não sei se eu falei tudo que o Alan perguntou. O espetáculo teve muitas apresentações? Tiveram, a gente ficou uns 3 anos com ele por aí, rodando. Massa. A gente fez muita coisa, a gente fez fora, a gente fez aqui, fez festivais, um monte de festivais, fizemos muita coisa. Fizemos uma temporada no Goiânia Ouro, fizemos muita coisa. Que isso também é uma questão que a gente se prende não, se furta, né? Que assim, às vezes os espetáculos não conseguem ter vida, né? E aí a gente não consegue elaborar essa luz, né? Não consegue fazer ela é aquilo que você falou, na estreia tem coisas que não dão certo, né? Por mais que você vá para um software, que você faça lá suas simulações, que hoje é mais comum, né? Mas lá para trás não é tão comum, né, ter esse software para fazer essas simulações, blá, blá, blá. E mesmo simulando, às vezes não funciona, né? Não dá certo, né? Aí isso é uma dificuldade que a gente tem também para poder coisar. Você disse que... Ah, massa. Você disse que você ia... que vocês tiveram um tempo de produção bom, né? Que o seu contato com a peça foi lá no início, que você vem conversando, teve vários ensaios e tal. Mas mesmo assim, eu acho que nas nossas produções aqui, a gente peca por pouca experimentação, né? Quando eu digo pouca experimentação, que eu falo assim, pegar as ideias do espetáculo inteiro, apesar do espetáculo ter um aspecto de ter sido bem pensado, né? Bem estudado, né? A gente tem essa dificuldade para poder crescer um pouco nessa questão de experimentar, acertar, errar, porque acerto não é contabilizado, né? A gente só contabiliza erro, né? É o erro que faz a gente pular para frente, né? Sim, com certeza. E aí a gente tem essa dificuldade nas produções locais, pegando o gancho que o Alan estava falando sobre o investimento público, né? O investimento público, que você também sinalizou, as dificuldades de locais de ensaio gerais, locais de ensaio de experimentação do espetáculo. A gente não tem essa vivência, né? Isso é um erro, né? Isso é um erro, não, isso é uma dificuldade. É um erro e é uma dificuldade também. Se a gente tivesse essa possibilidade aqui em Goiânia, eu não sei se isso acontece no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo e também não sei se acontece com todas as produções mesmo no eixo Rio-São Paulo, né? Essa grande possibilidade de experimentar, ir para dentro de um teatro, montar, fazer ensaios gerais mesmo, assim, vários ensaios gerais e analisar esse efeito não deu certo, não deu certo, né? Apesar de tudo, eu acho, não sei se você concorda, que essa experiência de ter contato com toda essa parte de criação das cenas, discussão, mesmo que você
tem as dificuldades de ter dois diretores, né? Que têm posições diferentes, ideias diferentes, pensamentos divergentes, convergentes, que seja e tal. Você acha que o resultado melhor que você teve, você teria mais um resultado melhor se você tivesse colocado esse espetáculo em cena? Como é que você acha que você mudaria se você tivesse experimentado essa luz em 2, 3 ensaios gerais antes de apresentação? Ah, com certeza, eu acho que sim, viu, Júnior? Porque nessas experimentações aí é uma coisa que eu vou falar, porque os insights, eles vêm muito da realidade, né, que a gente vive, né? Sim. Os insights que eu tive foi de ler texto e foi dos ensaios lá na sala. Quando eu vou para o teatro, na estreia, tem um punhado de coisas assim que a gente mudou, inclusive o palco, né? Tem coisa maior do que essa, a gente mudou o palco, né? Não, esse palco tem aqui não funciona, não, gente. Isso aqui vai ter que ser o Arena, o O italiano mesmo. italiano mesmo, frontal e tal. Sim, e essa questão de você poder experimentar, inclusive, se você pode experimentar, tem coisa que você deixa de tentar por falta de tempo, porque você acha que não vai dar certo e isso aqui vai ser melhor. E você deixa de tentar outras coisas porque você acha que aquilo ali não pode dar muito certo. E muitas das vezes, tem coisa que a gente acha que não vai dar certo que funciona. Então, essa possibilidade de você ser remunerado para acompanhar o projeto desde o início, de ter nas mãos alguns equipamentos para você fazer o teste de experimentação mesmo, é super importante. Eu acho que cresceria no sentido porque o momento de criação, muitas vezes é assim, a gente fala assim, no decorrer do espetáculo a gente foi criando. Mas muitas vezes a criação, o, o, o entregar do espetáculo para acontecer às 20 não te possibilita experimentar. Uhum. Você vem com a ideia, você teve a ideia ali na hora, é tal dos insights, né? Eu acho que nos é tirado sem essa possibilidade de experimentação antes de estreia, não sei o quê, são os insights, que é o que, assim, para mim, é a coisa mais incrível. Eu fui fazer, vou pegar um outro exemplo, fazer um espetáculo como é que é o nome dele? Pereira, me ajuda, o Pereira, o dramaturgo? Carlos Pereira, Ai, meu Deus, como é que eu esqueço? Carlos. É um irmão do Carlos Pereira. irmão do Carlos Pereira, como é que é o nome dele, gente? Me ajuda. Meu Deus do céu. Ah, esqueci, mas eu sei. Enfim, Pereira, sinta-se representado. É a doença do acúmulo. É um espetáculo do Léo Pereira, lembrei, graças a Deus. Léo Pereira. É um espetáculo Doença do Acúmulo montado pelo pessoal do Novo Ato. Se ensaio eram uns colchonetes no chão. Não é colchonete, não, tem um nome aqui material, não vou lembrar. Uns colchonetes no chão, tipo assim, de uns 3x4 no chão. E eles entram em cena e começam a duelar. E ali fica, gente. E ali é 1h30. Texto, duelo, texto, duelo, texto, duelo, texto, duelo. De vez em quando entravam uns sons, assim, mas aí eu tinha que ir à luz ali. E eu juro para vocês, eu assisti 4 ou 5 ensaios deles lá, e mais umas conversas anteriores que eu tive com o Pedrancini, com o Humberto Pedrancini, que é o diretor. E eu vou fazer esse espetáculo nos Abris, que eu juro para vocês, eu fui para o teatro sem ter noção do que eu ia fazer. Isso é uma cultura que Sem ter tem noção. melhorado muito, né? Tem melhorado muito, uma cultura aqui de Goiânia que é assim, você falou, a gente chega a 2 dias da estreia, uma semana da estreia, né? São Sim. poucos os trabalhos que a gente consegue, também são poucos os trabalhos que têm um pouco de verba também, né? Tem toda uma consequência aí também para que isso aconteça, né? Não é simplesmente pelo não querer do diretor, não querer do grupo, não é bem assim, né? Às vezes não consegue, né? Não tem condição. Produção não dá. E isso que eu estou querendo te falar do insight. É o exemplo do insight que eu vou te dar. Eu cheguei nos Abris, que eu sabia que a estreia seria nos Abris. Eu cheguei nos Abris pensando, o que eu vou fazer de luz para esse povo, meu Deus? E o Humberto muito doido, né? Quem conhece o Humberto sabe, ele falou as ideias lá para ele. Putz, eu quero só um contra vermelho e um azul nesse espetáculo, tem que ter. E o resto você cria aí. É muito doidão. E aí, cheguei lá, olhei e vi umas micropar que tem nos Abris. E eu falei, tá aí. Eu tinha umas 20 micropar. E eles montaram, não nos colchonetes, mas montaram naqueles tablados, tem lá, naquelas telescópios, montou, e eu nas bordas das telescópios, eu coloquei eu fixei essas micropar, e a minha luz foi isso. E ficou uma luz incrível.
que o Humberto Pedancini falou, nossa, como é que você criou isso? Eu nem contei para ele, eu acho que ele nem sabe disso. Então, esse insight desse espetáculo eu tive lá na hora. Eu, tipo assim, tô falando assim, a importância de você poder criar no espaço de apresentação é incrível. É incrível, né? Porque ali você tem um insight, ali você é provocado pelo ambiente, por alguma coisa. Mas é questão, assim, por exemplo, isso foi uma espécie de laboratório, né? Aham. Você teve um bom resultado, né? Mas poderia não ter, né? Então, Lógico, você lógico. tem esse espaço de experimentação, Uhum. de coisa, de poder utilizar ao longo do tempo, às vezes você até chegaria num resultado que você dispensaria essa sua primeira ideia, né? Uhum. Essa aqui eu acho que é a vantagem da experimentação. Sim. O Alan colocou seu vídeo aí, ó. Você quer mostrar alguma coisa aí? Você quer... Mas eu não me preparei para exatamente agora. Você colocou bem na parte da projeção do Paulinho. A parte que tem a projeção da Pietá aí, né? Pode deixar. Talvez tirar o som. E aí ela é uma projeção que ela fica... Você vê, é incrível, né? Alguém está falando de espaço. E aí é o mesmo espaço, com os mesmos cenários, mas tira a luz, fica só projeção, e essa projeção é projetada no tecido dela. Você vê aí, ó. Ela está ali, ó. Quando abre, é outro espaço. Então, assim, isso que é criação de espaço com luz, né? Isso você trabalhar com sombra, trabalhar com escuridão, que a gente está falando. Eu acho que essas possibilidades... Ó, o foco demorou a entrar aí, né? Vocês estão vendo, né? E essas possibilidades, ó, 2 horas depois, essas possibilidades são que esses autores que a gente está estudando, que a gente está falando, o Apple principalmente, é isso. A gente está falando das possibilidades que se pode ter, não só pensando numa luz para representar coisas da natureza, ou uma luz para representação, mas luz para falar do espírito, do que você entende do espetáculo, você entende da cena, do que você acha que é a reação da personagem, do que, enfim, é por aí. É por aí. Eu acho que as cores são bem usadas também, né? Sim, é um fator também que eu usei muito, porque nessa época, a gente não tinha LED, né? Não tinha LED, né? Não tínhamos. Foi tudo com Eu gelatina acho que ainda não mesmo. tinha no teatro, não, né? Não tinha. Tinha lá, mas eram aquelas de 1 watts que fazia plateia, lembra? Que ficava presa assim em volta, que não servia para nada. E aí a gente trabalhou só com gelatina mesmo. Não, eu acho que, e pensando nessa coisa assim da utilização da cor, né? Voltando lá no app, olha o iluminador errando aí. Ó a luz que entra errada. Ou nessa questão do app, né? Dessa pintura, né? De trocar esse espaço que é orgânico, porque é explorado pela personagem, pela atriz, né? Dá bem essa referência que a gente vai voltar naquela mesma conversa, né? Usamos porque estudamos ou usamos porque temos um histórico, né? Aí o Alan forma melhor um raciocínio nesse sentido para a gente, como é que esse conhecimento chega, né? E o que você falou no outro módulo assim, não necessariamente a gente precisa usar isso, a gente precisa se apoiar ipsilitre, né? Ipsilitre mesmo, assim, ó, na teoria da pessoa e tal, do auto teórico, né? Mas é um bom trabalho. Quer colocar mais alguma coisa aí, Alan? É interessante porque... Pode falar, Rúsio. Não, só foi obrigado pro Júnior. É interessante porque quando eu estava fazendo o meu estudo de mestrado, uma das coisas que muito me tocou é como eu fazia, às vezes, as coisas de um modo inconsciente, né? E quando a gente fala de inconsciente, é naquele que a gente não tenha consciência daquilo que a gente está fazendo, mas parecia que tem algo que já vem e já vem em mim ali há muito tempo ali e do nada, como é que eu crio um tipo de luz assim, né? E eu acho que o que a gente está falando aqui e que serve para você que está nos assistindo aqui é que às vezes todo o processo que a gente vai fazer, ele pode ter em si um ato consciente de uma pesquisa e, às vezes, dentro da própria pesquisa, a gente criar coisas que a gente nem sabe como a gente criou aquilo, né? E aí, o que vale é a gente refletir depois sobre aquilo, se realmente valeu, se não, como a gente chegou àquilo, né? Né, Júnior? Sim, sim. Eu acho que
essas coisas vão entrando na gente, né, ao longo do exercício, né? A gente aprendeu pela técnica, né? No meu caso, né? Fui aprendendo pela técnica. Depois que eu fui entender que existiam escolas, que entendiam que existiam um punhado de outros caminhos e pensamentos diferentes, né? Do que a gente vem falando, né? Mas o primeiro passo é dado, né? E eu concordo gênero e número grau com o que o Roosevelt expôs agora, que assim, por mais que eu tenha um conhecimento teórico, tal, se eu não tiver um conhecimento técnico, eu tenho uma certa limitação. Conhecimento técnico, eu vou pegar um Movie Light, eu tenho que saber qual recurso que tem dentro daquele aparelhinho. Quais são as possibilidades que eu tenho para usá-lo, né? Como ele será o melhor aproveitado e tal. Inclusive, assim, pode não parecer, mas assim, é um mínimo conhecimento do equipamento e a geometria que ele pode ser usado, né? Ângulo, distância, né? Eu acho que é isso. Bem, eu acho que... Exatamente, acho que a gente tem um tempinho aqui, Júnior, só para colocar, porque é interessante quando a gente fala nisso, porque o trabalho do iluminador, ele não é apenas o processo criativo final, mas é importante com que ele entenda das materialidades, né? Das teatralidades e das espacialidades, né? Por exemplo, por mais que não tenha sido a priori ou inicialmente um processo consciente do russo, mas por ele ter conhecimento dessa materialidade, ele conseguiu chegar em aspectos simbolistas, em aspectos expressionistas e até surreais, né, da criação da imagem yoga, né? Quando a gente vê esse espaço que é ao mesmo tempo uma referencial a um espaço físico, mas também é um referencial ao espaço interno da personagem, né? E aí, dentro disso, dialogar com que esse dentro e esse fora, né? E com esses personagens que vão surgindo, que são reais ou não, né? São reais? Não são reais? Né? Então, a partir disso, ele consegue fazer um jogo de iluminação que constrói tempos e espaços não lineares e que também constrói uma linguagem da luz e da cena, né? Uma linguagem visual que faz com que o leitor adentre espaços que estão, às vezes, na cabeça da personagem. E aí é aquela coisa da projeção. Como eu vou projetar isso, né, Russo? Uhum. Sim, eu acho que essa é a grande, assim, o grande desafio, né, Alan? Num espetáculo tipo esse, é você lidar com os sentimentos da personagem, você lidar com o entendimento do diretor, você lidar com o entendimento seu e você tentar achar de que forma que você vai dizer isso, você vai juntar isso, de que forma você vai contar isso para a plateia, entendeu? Com a luz, no nosso caso, né? Então, o desafio está aí, mas é um desafio maravilhoso, só que um tipo de espetáculo desse é um espetáculo que te dá a liberdade justamente para você ser desafiado e, ao mesmo tempo, você buscar respostas. E as buscas por respostas é o que eu encontrei nesses ensaios, essas conversas com os meninos, e com o Bruno, principalmente, e equipe de criação. Então, espetáculo como esse não chega com a mão de ferro, vai ser assim, vai ser assado, e é que eu quero isso, quero aquilo. Te dá liberdade para você dar uma viajada, entendeu? Para você entrar no mundo. Que muitas das vezes, o que você acha que a personagem está vivendo não é o que o Miguel Jorge escreveu. Muitas das vezes não é o que o Miguel Jorge escreveu ali, que ele pensou ter escrito, que você entendeu, né? Por isso que dramaturgia é muito bom, né? Não E é aí, como é legal também, que a gente já está entrando no campo da dramaturgia visual, né? Tem a dramaturgia textual e a dramaturgia visual. Porque como a luz consegue reforçar, desvelar e velar elementos chaves da encenação, né? Teve um momento aqui na passagem da peça que você estava brincando com isso, né? Um momento que era mais importante, por exemplo, teve um momento que se realçou mais a jaqueta masculina e um outro depois o feminino, né? Dentro disso, você deu ênfase a esse material, né? E hoje criou um tempo, espaço que agora está diferenciado, né? Porque o realce ali não é esses materiais, não são esses materiais, mas o jogo total, né?
Sim, sim. E é uma canseirinha porque ela vai, vem, depois ela não vai, ela daqui e volta. Volta e meia eu errei isso aí, mas na gravação eu acertei, graças a Deus. Tem que ensaiar mais, hein? Tem Tem que que ensaiar ensaiar mais. mais. E aí, a minha última pergunta é em relação à questão luz e projeção, né? Porque também é uma materialidade, claro que não é nova, Meyerhold já usava isso, entre outros grandes aí dos teatros, né? Acho que Eisenstein também já usava esse tipo de estudo. Depois o Scatter, né? Piscato e também eu ia falar o Svoboda, né? Usa muito essa questão dessa projeção mapeada com luz, né? E acaba que a projeção também é luz, né? Como que foi lidar com esse processo também, já que a luz tinha que criar uma espacialidade, uma temporalidade ali ou não, e ao mesmo tempo não podia influenciar na projeção ali mapeada, né? Isso é legal, que a gente falou agora, que é o entendimento do material. Entendimento de material e entendimento de angulação. Isso quem te dá é a estrada, né? Os anos, né? São os danos. E aí, é lógico que você não podia iluminar a frente das caixas, por exemplo, do exemplo do final, essa luz não poderia vir de frente, né? A gente sabe disso, mas quem que deu isso? O estudo, né? Anterior da prática, né? Então, assim, a projeção a projeção entra em 3 momentos do espetáculo, se não me engano. Então, esse momento é da projeção. Então, o Paulinho foi contratado para isso, criou imagens lindas que dialogam com o espetáculo para isso. Então, esse momento é o momento da projeção, ao mesmo tempo tem a atuação, o iluminador tem que uma forma de iluminar, de criar um ambiente, de forma que não tire, não desvalorize o trabalho da pessoa que está fazendo o vídeo ali, né? No caso do Paulinho, projeção e os vídeos. Mas foi muito tranquilo, porque com o Paulinho é muito tranquilo dialogar. Tipo assim, olha. Eu fiz um DVD com ele que é fácil demais trabalhar com o Paulinho, né? Sim, É uma pessoa muito gentil, né? sim, demais. E nós tivemos um momento só de montar a luz para essas cenas específicas. Eram 3 momentos, paramos tudo, montamos, gravamos com intensidade, ficou bacana, Paulinho, ficou. Bruno e Edson, vem cá. Você acha que mais intensidade nela, tem que achar um outro ângulo, tá bom, não sei o quê. Assim, muito tranquilo. Alan, diálogo e entendimento de 2 profissionais. 2 profissionais, um na luz, outro na projeção. Esse diálogo, ele acontece. Ele acontece porque são 2 profissionais entendendo que o espetáculo precisa ter o diálogo dos 2 naquelas cenas. Então, rolou muito bem, mas óbvio, com entendimento técnico. Não dá para você fazer as coisas se não tiver um entendimento técnico. Sabe que refletor. Imagina, eu vou colocar um set light ali para fazer essa cena. Não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, é importantíssimo, que o Bruno falou agora aí, é entendimento técnico. A priori, você tem entendimento técnico. Você tem que saber com que ferramentas você vai trabalhar, né? Qualquer profissão. Eu tive uma época, só para a gente finalizar, que já estamos no limiar da hora, eu tive uma passagem da minha vida profissional com cenografia com o Shell Júnior, Maravilhoso. saudoso Shell Júnior, e a gente trabalhou alguns anos junto, né? Até pouco antes dele morrer, a gente sempre encontrava para debater sobre alguns projetos que ele estava fazendo, e ele tinha uma conversa que eu entendo como muito, muito legítimo, porque, como você disse, eu ouvi isso uma vez e me foi um aprendizado para a vida. Ele dizia que a cenografia dele, se aparecesse mais que o espetáculo, não tinha prestado. Aí, ó. Porque ele dizia que todo o espetáculo tinha que ser orgânico, né? Era a união correta entre todos os elementos que criaria um bom espetáculo, né? Lógico, assim, todos executando seus trabalhos de forma adequada e correta, né? Sim, essa fala vindo de um grande cenógrafo que ele era, né? Poderia ser tudo assim, não, quero minha cenografia aparecendo, né? Olha a humildade do cara. Bem, gente, então você quer colocar mais alguma coisa, Rusgo? Não, se for para finalizar, eu quero agradecer. Para finalizar? Você não, quer... então beleza. Você Então, quer... Hã? Pode ir.
Então, muito obrigado, Júnior, mais uma vez. Eu acho que está encerrando agora aqui comigo, aqui, né? Palmas para nós aí. Foi 3 dias, assim, de muita conversa, muito aprendizado, eu acho, muita troca entre nós. Acho que cada um tem sua forma de trabalhar, tem a sua história, que é muito marcante, né? A história de Goiás, assim. E foi apresentado aqui um pouco dessa história para a gente, para vocês que estão nos assistindo aí, e entre nós mesmo, né? Então, eu só tenho a agradecer por estar no projeto, espero ser chamado mais vezes para projetos do tipo, Júnior, se você fizer, quero estar presente, para mim pode ajudar de alguma forma, para contribuir de alguma forma. Agradecer o Alan, que o Alan é um parceiro, né, o Alan? É um parceiro de vida mesmo, muito legal. O Júnior eu conheço há muitos anos, mas não somos tão amigos, mas nos conhecemos há muitos anos, eu já aprendi demais com o Júnior, ele acha que não, mas quando a gente está chegando, a gente fica observando quem já está na estrada. Muitas vezes eu observei você, Júnior, trabalhando aí, a forma de lidar, sabe, a dignidade de trabalhar, a preocupação, o zelo com a luz, o zelo com o palco. Isso tudo a gente aprende vendo também, e com os exemplos. E você foi um exemplo disso. Eu acho que o Alan fala muito de mim, assim, eu acho que é a mesma história, Alan. O Júnior era a geração um pouquinho mais velha, eu venho depois, eu venho você, é sempre assim. Isso que é importante. O que estamos fazendo aqui hoje é isso. É contar um pouco das nossas experiências para uma galera aí entender da forma que deve agir, da forma que não deve agir, do que deve trazer para si, ou o que não deve trazer para si, dentro dessa conversa toda nossa aí. Muito obrigado, espero ter contribuído e estamos juntos. Muito obrigado mesmo. Vai aí, Alan. Só mais uma vez agradecer ao Júnior pela oportunidade de estar aqui. Eu que muitas vezes estava ali batecando com ele, né, com o Roosevelt, e aprendendo ali na prática modos de pensar a luz, de viver a luz e de trabalhar com a luz, né? Muito obrigado, Júnior, mesmo pela amizade, pela parceria, pelo conhecimento ofertado, pelo convite. Muito obrigado, Russo, de estar aqui com você e debater um pouco sobre o seu trabalho. É um trabalho ímpar que logo se tornará uma dissertação, assim como o do Júnior também. Eu acho que isso é muito importante para você, produtor, iluminador, cenógrafo, figurinista, coreógrafo, diretor, pensar que seu produto não é qualquer coisa, é uma obra de arte. E o iluminador ele vai te ajudar a construir essa obra de arte. Então, não chame ele de última hora. Tenta pensar o seu projeto de modo a colocar ele mais presente na construção dessa luz para vocês. Tá? No mais, é só isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês esses 3 dias. Curtem a página aí do Júnior, siga ele, siga também aí outros canais como o Humano Coletivo de Teatro, né, que a gente também tem uns trabalhos lá interessantes. E também façam as suas questões aí, coloque qualquer coisa, o Júnior traz para a gente. No mais, muito obrigado, valeu demais. Obrigado a Aldir Blanc aí também, né, pela Secretaria Municipal de Cultura, porque se isso está acontecendo é devido a esse apoio também. Então, gente, eu que quero agradecer, foram 3 módulos, 3 dias ótimos de bate-papo agradável, troca de experiência. Não me coloco nesse lugar do mais experiente, eu coloco no lugar de aprendiz. Mais uma vez, o Shell, que eu vou citar ele sempre, que o Shell sempre foi uma referência muito grande na minha vida profissional, no meu zelo, no meu cuidado com o trabalho, que quando eu aprendi, comecei lá com a cenotecnia com ele, que eu fui cenotécnico dele um tempo, e eu falava assim, mas como é que você quer que faça isso? Ele falava assim, não, eu quero que você chegue nesse final aqui, ó, como que você vai fazer não me interessa. Como você vai chegar no resultado para fazer isso, a gente tem que fazer isso aqui. Ó. Como é que você vai cortar? Se eu te der tudo picadinho, eu mesmo faço. Ele falava assim para mim. Isso era um problema para mim na época. Era um problema. Mas esse projeto, eu fico muito agradecido da participação de vocês. O que quer dizer com isso é que eu aprendi com vocês também, porque a vivência é uma troca, né? Não é mão única, é via de mão dupla. Então, eu agradeço a oportunidade de a gente ter executado esse projeto junto. Esse projeto do AP, esse estudo da luz ativa, era o meu projeto de pesquisa do mestrado, né? Que eu, por conta da pandemia, acabei tendo que abandonar o mestrado lá no programa de pós-graduação Artes da Cena, da UFG, mas pretendo voltar futuramente, né? Numa outra oportunidade.
não é um projeto que está parado, né? Eu tenho lido, tenho feito minhas anotações, minhas coisas, mesmo que fora do ambiente acadêmico, né? Espero voltar e reatar ele futuramente, né? Mas eu agradeço também a vocês que não têm assistido aí nesses 3 dias, agradeço a Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura, mais uma vez, como o Alan disse, sem esse incentivo, sem esse trabalho, sem essa apoio governamental, a gente não teria como desenvolver esse trabalho, esse projeto agora nesse ambiente de pandemia, né? Mas é isso, fico agradecido. Se alguém que está aí nos assistindo e quiser alguma pergunta, algum esclarecimento, pode mandar aí nos comentários, que se for para mim eu respondo, se for para os meninos eu encaminho. Espero que vocês gostem aí da nossa conversa, nosso bate-papo. Um grande abraço para todos, né? Para você, Alan, para você, Rusme, e muito obrigado mais uma vez por esse trabalho. E obrigado a vocês que nos assistiram também. Um abraço.